Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí, certo? Explicando aqui a minha análise e a minha operação no, no WorldCoin, WLD USDT. Bom, o preço aqui buscou, recapitulando, né? O preço aqui buscou o alvo do triângulo simétrico, certo? Mais que buscou. E aí o preço começou a formar uma deriva de baixo que indica alta, certo? Mas antes disso, o preço estava aqui, certo? O preço formou um triângulo simétrico aqui de curto prazo, certo? Rompeu para baixo. Que na verdade ele tinha formado uma bandeira de baixa, certo? Eu fiz uma operação aqui também. Ó, aqui é simples a análise. Essa zona aqui, ó, certo? Aqui tem um toque, um maruboso de baixa com um pouco de som. O segundo toque foi uma pinça. O padrão de candlestick pinça significa reversão de movimentação do preço ou de tendência. Igual aqui ocorreu uma movimentação rápida de alta e no topo acabou formando uma pinça, certo? Pinça é quando as duas velas, a máxima das duas velas ficam no mesmo nível. Qual seria a máxima delas? Essa aqui, ó, máxima. Aqui é o preço de abertura, certo? Na de alta. E em cima o preço de fechamento. A de baixa, o preço de fechamento é em cima e o preço de. Não, perdão, o preço de abertura é em cima e o preço de fechamento é embaixo. As mínimas são a ponta da sombra inferior de qualquer das velas, indiferente se é alta ou baixa. As máximas são a ponta das sombras superiores. Então aqui, ó, elas estão igualadas. Esse é um padrão de pinça. Foi confirmado com o próximo candle que foi de baixo. Outro mais e acabou jogando o preço para cá. E aí deu uma pequena lateralizada, formando um fundo duplo. E o preço foi e subiu. Eu não opero assim, ó. Caiu uma movimentação, figura gráfica e sobe. Pode acontecer de ter feito? Sim. Mas eu espero formar um canalzinho primeiro, uma tendência primeiro, para esperar formar uma figura gráfica com um padrão de candlestick no topo da tendência. Igual foi aqui, ó. Aqui no topo da tendência, fez mais um toque aqui com a pinça, certo? Esse padrão aqui, ó, numa zona de resistência e suporte dá muita força. Então, pelo fato dessa zona de resistência aqui ser ter um toque de pinça, de padrão de candlestick pinça, certo? Depois isso aqui também, aqui ocorreu um arame de baixa, aqui apareceu Shooting Star ó, no topo da tendência. Dentro desse fundo, desse topo duplo apareceu Shooting Star, arame de baixa, dois corvos negros, certo? Duas Shooting Star aqui também, nos dois topos, tá vendo? Então foi bem forte isso aqui e acabou criando uma resistência bem forte que o preço não foi capaz de superar. E aí o preço começou a cair, certo? Eu entrei vendido aqui. E aqui, rapaziada, era pra eu ter saído dessa operação aqui, ó. Entrei vendido aqui, era pra eu ter saído aqui, ó, ou aqui. Entendeu? E eu cheguei e lucrei mais ou menos aqui, ó. Foi por aqui mais ou menos. Deu um bug no celular justo na hora e acontece, tá? E é normal, não tem por que vocês desesperar ou perder o controle. Tem que saber controlar as emoções. O mais importante dessa profissão para quem quer começar é trabalhar o emocional primeiro, entendeu? E depois ir pro técnico. Porque o emocional é o que vai mandar em você. É o que vai fazer você ter resultado. Bom, aí por conta desse problema que eu tive no celular, eu acabei lucrando aqui. Podia ter lucrado aqui, ó. E aqui facilmente eu teria lucrado quase 300% nessa movimentação. Entendeu? Mas fazer o que? Paciência. Então eu fiz uma operação aqui, certo?
Aí antes disso, eu tinha feito uma análise também em M1. Só que eu tenho que achar ela. Onde é que eu vi essa análise? Ou foi no M3? Que eu tinha usado uma bandeira também como análise. E ela tinha dado certo. É, eu tirei, eu apaguei algumas das minhas linhas de análise para não deixar o gráfico tão poluído e acabei perdendo. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui também é uma bandeira. Mas enfim. Ó. Beleza, o preço. Aquele fez que ia romper, ó. Por isso que você tem que ficar atento, ó. Eu tava traçando essa deriva aqui. Na hora que eu vi que formou essa armadilha aqui, ó. Então o que que significa? Significa que você tem que ajustar a figura gráfica. Entendeu? Aí se foi estranho, formou uma armadilha aqui, ó. Aqui, ó. Aí o preço foi caindo, foi caindo. Como eu tava com a linha aqui ainda, certo? E aí quando o preço rompeu aqui para dentro do canal, eu entrei vendido. Porque aqui foi um arame de baixa com marubuzu de baixa sendo dois corvos negros, que é um dos dois corvos negros, como é que ele é? Ele acontece, cria um topo sendo o primeiro candle de alta, o segundo de baixa e o segundo de baixa. E aqui foi com doji, melhor ainda, com marubuzu, melhor ainda. Além de ocorrer, em vez de ocorrer só um padrão de candlestick de reversão, ocorreu três dentro de um só, médias móveis exponenciais a favor, o volume também, o RSI no caso aqui estava lá embaixo, ele estava em 33. Então eu acabei surfando daqui até aqui. E poderia ter surfado até aqui. Só que eu não estava bem atento no gráfico aqui, que eu analiso aqui no TradingView e faço as operações pelo meu celular. Poderia ter lucrado aqui também, ó. Mas aqui, por exemplo, por que eu busquei o meu take profit aqui, ó? O meu lucro obtido aqui, ó. Por causa disso aqui, quer ver, ó? Eu ajustei a minha deriva de baixa, certo? Então eu ajustei ela e dupliquei essa linha daqui e coloquei ela aqui. E aí quando eu coloquei ela aqui, que foi aqui, ó, na verdade. Quando eu coloquei ela aqui, eu vi que eu tinha dois toques aqui, ó. Dois. Então o preço indicou uma baixa aqui, certo? Então o preço começou a ter. E você tem que ficar de olho também no comportamento do preço, na ação do preço. Começou a ter um comportamento muito forte, certo? E aí eu entrei vendido aqui e saí aqui. E agora, rapaziada, tem que ficar atento porque é o seguinte: isso aqui é uma deriva de baixa. Mas se o preço respeitar esse padrão aqui, ó, três corvos negros, quando na tendência de baixa aparece aqui, ó, três corvos negros. São três velas de baixa com a mesma proporção de cada uma. Então, se isso aqui for respeitado, o preço vai romper essa deriva de baixo para baixo, desconfigurando, né, desconsiderando, eliminando essa figura gráfica, porque ela é de reversão para alta. E o preço aqui está indeciso, ó, tá vendo? O preço aqui está bem indeciso. Tem a mesma força que comprador e a força vendedor estão quase iguais. Tem um pouquinho mais de força compradora. Então tem que ficar atento no que vai acontecer aqui. Aqui, esse aqui é o alvo que, não sei se vocês viram também, que formou um triângulo descendente. E eu tracei ele aqui, ó. Essa é a projeção dele aqui, ó. Dá uma apagada aqui já que vocês...
Aqui tá a zona de suporte dele, certo? E aqui tá a linha de TB dele, triângulo simétrico. Não, perdão, triângulo simétrico ele é assim, ó. O triângulo ascendente ele tem a LTB e tem a zona de suporte. Triângulo descendente e o triângulo ascendente na linha de tendência de alta. Então agora ele está indeciso. Dependendo do jeito que esse preço se movimentar aqui, ó, entendeu? Se ele romper essa linha aqui, ó, já está começando a criar força vendedora. Se ele romper essa linha vermelha aqui, ó, LTB, provavelmente ele vai cair mais e ele busca tocar essa linha aqui, ó. Que essa linha aqui é o máximo do alvo que foi projetado lá num dos primeiros vídeos, vocês lembram? Nesse triângulo simétrico aqui, ó. Aí a gente traçou a projeção dele, certo? Para saber qual que é o alvo. E aí a gente coloca no rompimento. E o preço está mandando ali, mas deixa eu dar uma ajustada. E o preço está mandando aí, ó. E aqui também, ó, aqui indica uma linha de tendência de baixa, mas aqui ainda não tá, ela não é considerada ainda porque aqui só tem um toque, então teria que acontecer mais um aqui. E parece, o preço só tem caído e parece que o preço está buscando fazer esse toque aqui. Aparentemente. Ou já fez, ó. Agora tem que ver se ele vai cair mais ou se ele vai respeitar. Agora tem que ficar atento. Onde é que ele vai formar esse fundo aqui, que é a nova mínima, né? Ele já rompeu a mínima histórica desse ativo. Agora ele está criando uma nova mínima. Essa aqui é o alvo do canal, só que ele não foi rompido ainda, então... Aqui é a zona de suporte de 2 toques que foi rompida. Bom, aqui vocês já viram essas análises, certo? Nos vídeos passados. Já rompeu, fez o pullback aqui também na zona de suporte. Entendeu, pessoal? Vocês vão eliminando que algumas linhas assim que já fez o padrão, já cumpriu com a função do padrão, já buscou o alvo, né, que o padrão indica. Aí vocês vão apagando para não ficar tão poluído e não ficar tão complicado para vocês também de enxergar o gráfico, certo? Eu que gosto mesmo de ser bem detalhista aqui nas explicações, que tem, dependendo de análise aqui, eu nem preciso usar essas linhas, entendeu? Mas até mesmo para facilitar para vocês. Bom, essa aqui é a minha linha de análise, vamos deixá-la em outra cor para estar mais visível, mais fácil de enxergar também. Bom, aqui é a zona de suporte, eu vou traçá-la melhor aqui. O preço ameaçou romper essa zona aqui de suporte, só que ele acabou voltando. Isso aqui foi mais um ruído no M5 do que uma armadilha. Então isso foi mais uma volatilidade, que significa que o preço não ia romper. E agora ele já está até voltando, né? Então o que a gente faz? Deriva de baixa indicando reversão para alta, certo? Vamos estar traçando aqui
a zona de suporte dessa deriva. Aqui faz mais sentido. Agora tem que estar atento, rapaziada. Acompanhar o preço. Se o preço romper a deriva de baixa, né, que indica reversão para alta, no caso aqui eu acredito que o preço pode fazer mais um toque ainda, tá? Aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem um, dois toques já confirma a zona de tendência. Internet ruim por causa da chuva, estamos passando a época de inverno. Aqui tem 3 toques, certo? Então o preço aqui agora provavelmente vai buscar essa zona aqui de resistência diagonal, mas pode acontecer de ele fazer mais um toque aqui para romper no quarto. Tem que estar atento a isso. Mas se romper, se o rompimento confirmar, o preço vai reverter, vai subir. Se ele romper para baixo dessa linha aqui de retorno da deriva de baixa, ele vai continuar caindo. E aqui, por exemplo, no caso, se ele formar um topo e indicar e não romper, possivelmente ele possa romper essa média móvel exponencial, mas se ele se manter dentro dela, abaixo dessa laranja, ainda continua indicando baixo. Tá atento ao volume também, no M5, apesar que o volume tá... Não estou considerando muito o volume não, mas o RSI é de 50, que indica indecisão. Está indicando decisão no RSI, no volume parece também um pouco, tem um pouco de força aqui, vendedora. Bom, e se caso o preço formar um topo aqui, né, ele não superar esse topo aqui, esse nível desses dois topos, formar um topo mais abaixo, né, indicando um pivô de baixo, então a pernada de baixa seria essa aqui, ó, a projeção da pernada de baixo. Vamos supor que ele forma um topo aqui, a pernada seria essa aqui. Então se ele formar um topo aí e fazer um padrão de candlestick indicando reversão, essa vai ser a próxima pernada. Provavelmente empurraria o preço para essa linha de tendência de baixa no período de H4, em um período maior, a longo prazo, essa aqui, ó, certo? Projeção da deriva, rompeu, traça a projeção, então é isso aí, rapaziada. Lembrando que não é recomendação de investimento, certo? Só estou compartilhando com vocês aqui meu conhecimento. Pra vocês estarem aprendendo aí a cada dia também. Só tá assistindo aí, rapaziada, e vai anotando tudo. Quem não souber, me manda pergunta, comenta aí também. Deixa o like, se inscreva no canal quem não tá inscrito e ative todas as notificações para não perder nada, certo? Depois eu vou subir um vídeo também, continuando a análise técnica no Bitcoin. Só que o Bitcoin eu espero ele fazer uma movimentação mais bonita. Quando eu vejo que ele tá meio zoado, eu acabo deixando ele um pouco de lado. Mas não é o foco do vídeo é isso aqui na WorldCoin, certo? E também, rapaziada, tem que estar atento às notícias, tá? Tem que fazer análise fundamentalista também, porque ela influi muito. Dependendo se tiver uma notícia ruim, algo assim, pode acabar impactando o preço de forma negativa, fazendo ele desconfigurar essa figura gráfica de reversão. Da mesma forma que se tiver uma notícia positiva, pode impactar o preço, vai impactar o preço, né? Para concluir, confirmar na verdade esse padrão gráfico aqui e cumprir essa função, né, na ação do preço, que no caso seria reverter para cima, buscando essa resistência diagonal. As ondas de Elliott aqui eu não
Estou considerando. Mas tá bem interessante essa tendência de baixa. Eu fiz várias operações nela, consegui obter alguns lucros aí. Aqui, por exemplo, aqui também. Aqui. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.